Olá, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Evandro Cini e esse é o Item Mais da CNN. Com mais de 1 milhão de refugiados e pelo menos 750 civis mortos, a invasão russa na Ucrânia entrou na segunda semana com um elevado saldo de vítimas e perdas. Em meio ao conflito, negociadores russos e ucranianos se reuniram para novas rodadas de conversas sobre um possível cessar-fogo. Mas em entrevista coletiva, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse temer que o país dele deixe de existir. E o nosso Estado é muito especial e o nosso povo é muito especial e eu não quero vê-los destruídos. Eu quero que eles prevaleçam e sobrevivam, não só na história. Eu não quero que a história da Ucrânia se torne a lenda de espartanos dos 300. Eu quero paz no meu país. Mas os últimos dias foram de avanços das tropas russas pela Ucrânia. A capital Kiev e a cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, permanecem sob o cerco das forças do governo de Vladimir Putin. Mas até o momento também não temos informações se alguém ficou ferido ou foi morto nesse ataque à torre de televisão em Kiev. Vale destacar para você que há um comboio se aproximando da capital Kiev, justamente tem mais de 60 quilômetros de extensão. Na última quarta-feira, os russos obtiveram uma importante conquista para a ofensiva militar ao dominar a cidade de Kherson, de quase 300 mil habitantes, ali perto do Mar Negro, e um ponto estratégico do sudeste ucraniano. Que sim, até o prefeito de Kherson informou ali nas redes sociais que a cidade ucraniana foi sim tomada pelas tropas russas. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, mostra pra gente então a localização estratégica. O Lorival já explicava ali pra gente a importância de tamanho significativo, né? Cerca de 300 mil habitantes. Favalli, por favor. Kherson está bem ao sul da Ucrânia, faz então fronteira com o Mar Negro, o Mar de Azov. Como você muito bem lembrou, Mona Lisa, 330 mil habitantes e mais do que isso, mais do que ser uma cidade de médio porte, é uma cidade que tem uma relevância naval muito importante. Não só pela sua posição óbvia, geográfica, mas também tem grandes indústrias estaleiras, então abastece muito a indústria naval da Ucrânia. E quando isso aqui tudo era União Soviética, era um ponto de um porto muito importante, então, da União Soviética. Mariupol está aqui ao lado. Mariupol diz, os russos dizem ter tomado Mariupol, a gente não tem essa confirmação por parte da Ucrânia ainda, mas tem um forte efetivo aqui, um forte bombardeio em Mariupol. E isso mostra uma estratégia aqui dos russos, bem provavelmente, de fechar esse flanco leste-sul, minando a capacidade da Ucrânia, por exemplo, de ter saídas para o mar. É uma tomada muito importante, é a primeira cidade de médio porte, então, que a própria Ucrânia admite que perdeu para o invasor e a gente continua acompanhando os desdobramentos. Pelo menos 14 países da Europa e da América do Norte se comprometeram a enviar equipamentos militares em apoio ao governo ucraniano. Na ONU, com o apoio do Brasil, a Assembleia Geral aprovou uma resolução condenando a Rússia pela invasão militar. Portanto, aprovada neste momento a resolução da Assembleia Geral da ONU contra a guerra na Rússia. 141 votos foram favoráveis a essa resolução. Lembrando que são 193 votantes na Assembleia. Eram necessários 2/3 dos votos para que essa resolução fosse aprovada. Na votação, 35 nações se abstiveram, incluindo China e Índia, e apenas 5 se posicionaram contra a medida: a própria Rússia, a Coreia do Norte, Síria, Belarus e a Eritreia. O Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, comumente conhecida, abriu investigação sobre a invasão da Ucrânia. A Corte de Haia, na Holanda, anunciou uma análise sobre possíveis casos de crimes de guerra e contra a humanidade durante a invasão russa à Ucrânia. Mas as sanções internacionais não estão restritas apenas ao campo diplomático. A Rússia é alvo de um conjunto de restrições econômicas com impacto estimado de $1 trilhão.
As medidas incluem uma tentativa de isolamento do Banco Central russo, o congelamento dos ativos internacionais do país e a exclusão dos principais bancos russos do sistema de transferências globais SWIFT. A moeda da Rússia caiu para um recorde de baixa em relação ao dólar. O colapso da moeda fez com que o Banco Central russo voltasse a implementar medidas de emergência, incluindo um grande aumento nas taxas de juros de 9,5% para 20%. E para fazer um balanço da guerra na Ucrânia até o momento, neste bloco nós convidamos Lorival Santana, analista de política internacional aqui da CNN Brasil. Lorival, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Evandro. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. O prazer é todo nosso de poder ouvir a sua análise nesse momento de quase 10 dias de guerra na Ucrânia. Para onde nós podemos olhar, Lorival? Bem, nós estamos assistindo a Rússia, por meio das Forças Armadas, impor a submissão da Ucrânia. É isso que vai acontecer, porque o custo em vidas está se tornando muito alto. Já estão cortando o aquecimento, o alimento, a água. Nessas circunstâncias, os seres humanos vão sendo rebaixados à condição animal. E então, esse foi o curso seguido pela Rússia, de cercar as principais cidades da Ucrânia e de cortar todo esse tipo de abastecimento vital no inverno rigoroso. Então as pessoas, os prefeitos, as autoridades locais ucranianas vão ser obrigadas a se render. O presidente Volodymyr Zelensky pode se ajoelhar diante dessa situação, Lorival? Se ele continuar vivo e livre, ele deverá ser a figura que vai representar a liderança de uma guerra de insurgência que se seguirá à tomada da Ucrânia. Uma guerra de guerrilha muito sangrenta também. Quando eu digo rendição, não significa a desistência dos ucranianos. Significa obter uma trégua para poder retomar aquilo que é essencial para a sobrevivência do povo ucraniano, comida, água, o aquecimento. Mas essa guerra não vai parar aqui, porque o povo ucraniano conquistou a independência há muito pouco tempo, há apenas 30 anos. Eles foram um povo subjugado durante toda a história pela Lituânia, pela Polônia e pela própria Rússia. Essa crise começou em 2013, quando eles optaram por ser parte da União Europeia oficialmente, e o Vladimir Putin não concordou com isso e invadiu a Ucrânia e tomou metade do Donbass e toda a Crimeia, que somados são 7% do território ucraniano. E os ucranianos desde então têm consciência de que havia uma ameaça à soberania, à independência, que no nível pessoal se reflete em liberdade e dignidade. Eles olham para a vida na Rússia e não querem viver dessa forma. Para os brasileiros que nunca estiveram na guerra, é difícil entender, mas quando começa uma guerra e tanques entram nas nossas ruas, tanques estrangeiros, a gente muda muito rápido. A gente deixa de ser pacifista e a gente descobre uma nova natureza. Eu assisti isso muitas vezes. Pessoas que estavam trabalhando comigo na guerra e que eram locais, que nunca tinham pegado em armas, não tinham nem sequer servido o exército porque desprezavam o exército do país deles, como no caso da Líbia, da Síria, e que diante da opressão, que no caso era até interna, né, nesses casos, mas era de um ditador. O problema é o seguinte: quando seus vizinhos, seus primos, seus amigos começam a morrer na guerra, a lutar na guerra, fica insustentável você ficar de braços cruzados ou mesmo ir embora. É uma questão muito pessoal isso. Lorival, nesta semana nós vimos uma cena que repercutiu bastante no noticiário do mundo inteiro. O Parlamento Europeu aplaudindo o presidente Volodymyr Zelensky, aplaudindo o ministro ucraniano das Relações Exteriores. Isso faz alguma diferença? Só o aplauso ou é necessário mais? Ou essas autoridades estão aplaudindo hoje como uma compensação daquilo que deixaram de fazer ao longo dos anos? Como que você olha para esse apoio que está vindo da Europa nesse momento em que a invasão já toma conta de boa parte da Ucrânia? O aplauso é muito importante, o apoio é muito importante, porque para os ucranianos é vital perceber que o mundo reconhece que eles existem, porque é disso que se trata, da existência do povo ucraniano como um povo livre. Então,
Esse apoio é um alimento para o espírito dos ucranianos que precisam desse alimento, mas é verdade também que ao longo dos anos os ucranianos pediram armas melhores, mais potentes, principalmente sistemas antiaéreos, para interceptar mísseis e derrubar aviões. E essas armas não chegaram. Os europeus e os Estados Unidos também tinham medo de provocar o Vladimir Putin. E houve uma política de apaziguamento do Putin, principalmente por parte de países como a Alemanha, cuja chanceler Angela Merkel pensou que ao construir o gasoduto Nord Stream 2 e aumentar o consumo do gás russo, que já é de 55% no caso da Alemanha, 40% no caso da Europa, ela, acolhendo o Putin, o apaziguaria. A guerra, a invasão, despertou a Europa para a realidade do apaziguamento. Essa é a mesma palavra que foi usada nos anos 30 em relação ao Adolf Hitler. Agora fica um pouco difícil, embora a OTAN ainda esteja conseguindo entregar armamento e munição e outros suprimentos letais e não letais para as forças ucranianas. Mas se a OTAN não atender ao apelo da Ucrânia de estabelecer uma zona de exclusão aérea, quando a Rússia conseguir destruir a capacidade de defesa antiaérea da Ucrânia, a Rússia vai estabelecer a soberania aérea da Ucrânia e vai cercar a Ucrânia e vai impedir e cortar essas linhas de suprimento. Mas, por outro lado, realmente a OTAN tem muito boas razões para não atender esse pedido, porque estabelecer uma zona de exclusão aérea é entrar em guerra com a Rússia. E o que isso poderia trazer de resultados além das fronteiras com a Ucrânia? Bem, o termo guerra híbrida ele saiu dos livros de texto e entrou para a realidade em 2014, quando o Putin invadiu a Ucrânia. Foi ele que colocou em prática isso que era um conceito. E a guerra híbrida ela é formada pelas ações militares convencionais combinadas com ações informacionais e cibernéticas. E a Rússia está numa condição muito privilegiada para fazer a guerra cibernética, porque ela é uma ditadura. Nas democracias, você sempre está em desvantagem lutando contra uma ditadura numa guerra cibernética, porque por mais que haja uma certa opacidade da comunidade de inteligência de qualquer país, isso faz parte da natureza do trabalho, mas os governos democráticos são obrigados a prestar contas à população. E o governo russo não. A Rússia é uma potência energética também, né? Então ela é capaz de elevar o preço do gás e do petróleo para níveis nunca alcançados na história. Ela é a segunda maior produtora de gás depois dos Estados Unidos e a terceira de petróleo depois dos Estados Unidos e a Arábia Saudita. E eles têm o arsenal nuclear. A Rússia tem o maior número de ogivas nucleares do mundo. 4.497. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar com 3.700. A China tem apenas 300. Então, é um cheque contra o mundo. E por isso os Estados Unidos e a Europa estão buscando uma doutrina de contenção contra a Rússia. Uma contenção econômica, em primeiro lugar, e militar nas franjas do território da OTAN. Escalar uma guerra com a Rússia não seria uma terceira guerra mundial, porque não haveria uma cadeia de alianças por parte da Rússia. A China não entrará. A Rússia estará sozinha nessa guerra, junto com a Belarus. Então não é uma guerra mundial, é uma guerra na Europa. Mas mesmo assim, é uma guerra muito destrutiva. Para todos. Para todos nós. Lorival, e aí eu quero até compartilhar esse bastidor com o pessoal que nos ouve aqui no Item Mais. Quando você entrou aqui hoje, eu perguntei se a cobertura estava muito difícil, cansativa, e você respondeu dizendo que sim, que este ano promete ser assim. E por que este ano? Afinal, nós estamos ainda no começo de março. Em se tratando dessa guerra na Ucrânia, por que este ano? Porque o Vladimir Putin ele cometeu um erro estratégico, acreditando que ao invadir a Ucrânia agora, ele não atrairia uma resposta como a que ele atraiu dos Estados Unidos e da Europa. Porque os Estados Unidos têm eleição este ano, a inflação que o Putin ajudou a provocar é uma preocupação, ajudou a provocar reduzindo o fornecimento de gás para a Europa e de petróleo também. Isso foi
premeditado, ele aumentou o problema da inflação no mundo, esperou a conclusão do Nord Stream 2, que custou 11 bilhões de dólares, acreditou que a Alemanha seguiria a sua linha de apaziguamento, principalmente num governo novo. A saída do Reino Unido da União Europeia enfraqueceria esse laço, as tensões entre o Reino Unido e o continente europeu. Chamado Brexit, né? E a eleição na França. Então, os 4 principais países do mundo estavam voltados para dentro, para os seus problemas internos. Mas ele vive encapsulado num mundo de mentiras e quando uma pessoa passa a vida inteira mentindo, ela começa a acreditar nas próprias mentiras. Ele veio da KGB, que é o domínio da mentira e da violência. E ele achou que seria então o momento para o grande finale da carreira dele, para o último terço da vida pública dele, de restabelecer o Império Russo. Palavras dele. Mas foi um grande erro de cálculo, tão grande que não tem como voltar mais. Porque o Putin ele cometeu muitos crimes ao longo desses 20 anos. Antes também, mas como governante da Rússia. Assassinatos e massacres na Chechênia, na escola de Beslan, no teatro de Moscou. Foram as forças da FSB que fizeram isso, as forças do Serviço Secreto Russo. Tudo isso está muito documentado em vários livros, se alguém tiver curiosidade e quiser só um livro, pode ser The Man Without a Face, da Masha Gessen, O Homem Sem Face. Masha Gessen é uma jornalista investigativa russa que está exilada em Genebra. Mas isso está documentado por muitos jornalistas que já não estão mais na Rússia. Então, ele não pode perder o poder, porque ele será preso ou morto. Então, é uma questão existencial para ele, e o projeto de perpetuação do poder dele se confunde com o plano de expansão territorial da Rússia e com a própria sobrevivência pessoal dele. É por isso que não tem volta e é por isso que vai ser um processo longo. Só para a gente finalizar essa parte da nossa conversa, Lorival, esses acordos que estão em andamento, essas conversas, esses encontros entre autoridades ucranianas e russas, eles podem levar a algum caminho a curto prazo? Sim, a rendição da Ucrânia. Não existe outro caminho. Os termos da rendição e a passagem segura para saírem da Ucrânia, os líderes da Ucrânia. Se isso não for negociado, a carnificina vai continuar. Você se lembra, Evandro, foram meses de negociações com Putin. Foi oferecida a ele uma transparência maior em relação aos exercícios da OTAN, as manobras militares da OTAN, a mobilização de armas e tropas na OTAN, um sistema de segurança, uma rotina de troca de informações e de consultas. Foi dito a ele que a Ucrânia não vai entrar na OTAN num horizonte visível. E o Zelensky se humilhou dizendo a OTAN é um sonho para nós, significando que não é uma realidade. Foi oferecido a ele tudo que era possível oferecer em termos diplomáticos. Ele teve uma cúpula presencial com o Biden em junho em Genebra. Depois teve 3 conversas remotas com o Biden. O Macron foi lá. O Olaf Scholz da Alemanha foi lá. O Boris Johnson telefonou para ele. Foi feito o que era possível fazer em termos de negociação. O Zelensky se ofereceu várias vezes, o presidente ucraniano, a conversar com ele. Não existe negociação além da rendição. Lorival Santana, muito obrigado por compartilhar conosco a sua análise, o seu conhecimento em mais esse episódio do Item Mais. Boa sorte para você nessa cobertura que promete ser longa e que vai depender de bastante resistência e resiliência por parte de todos. Muito obrigado, é muito bom estar aqui com você, Evandro. Até a próxima. Até a próxima. Mais protestos contrários à invasão russa na Ucrânia ocorreram ao redor do mundo. Da Ásia à Europa, todos pedem pelo fim da tensão e demonstram seu apoio à Ucrânia. Alguns dos países que registraram manifestações foram Israel, Tailândia, Sri Lanka e Coreia do Sul.
Hoje nós queremos discutir também os protestos contra a invasão russa à Ucrânia, que são uma medida da condenação de boa parte da comunidade internacional às ações adotadas pelo governo de Vladimir Putin. Nós vamos tentar entender melhor o que isso representa, como essa condenação se converte em medidas práticas e como elas provocam impacto na vida das pessoas ao redor do mundo. E para isso, neste segundo bloco, convidamos o cientista político Guilherme Casarões, especialista em relações internacionais e professor da FGV. Casarões, seja muito bem-vindo ao Item Mais. É um prazer falar contigo e discutir também os rumos dessa guerra. Evandro, o prazer é meu. Obrigado aí pelo convite e uma saudação a todos os ouvintes do Item Mais. Casarões, eu gostaria de começar perguntando que balanço você faz das reações da comunidade internacional diante da invasão russa à Ucrânia. A reação, ela é suficiente? Ela é poderosa o bastante para impedir uma carnificina ainda maior? Olha, as reações elas estão acontecendo em muitas frentes simultâneas, né? A gente tem visto, para além das sanções puramente econômicas, uma série de boicotes à Rússia, por exemplo, no campo de eventos esportivos, eventos acadêmicos, inclusive, e a gente vem acompanhando também um constrangimento crescente à diplomacia russa na Organização das Nações Unidas, né? A gente viu recentemente a cena, né, de diplomatas saindo da sala quando o embaixador, o chanceler, da Rússia foi fazer o discurso. A gente viu uma resolução derrotada, né, uma resolução que condenava a Rússia, que foi derrotada pelos russos, ou seja, existem aí 3 caminhos de constrangimentos internacionais que a gente vem acompanhando, na dimensão econômica, na dimensão simbólica, né, vamos dizer, e na dimensão diplomática. Todas elas me parecem proporcionais ao que os russos vêm fazendo contra a Ucrânia, lembrando que essa intervenção da Rússia na Ucrânia não encontra nenhum amparo no direito internacional, ou seja, ela é ilegal sob qualquer medida, né? Não é dizer que só os russos fazem ilegalidades internacionais, mas nesse caso é importante que se frise isso. E ao mesmo tempo, essas sanções elas me parecem proporcionais não só à gravidade do problema, mas também à percepção do potencial de destruição que a Rússia pode causar caso permaneça muito tempo no campo lutando contra os ucranianos. Agora, Casarões, o que a gente está percebendo é que até o momento a Rússia não está recuando. E agora há pouco o nosso analista internacional, o Lorival Santana, mencionou que essa situação ela só vai ser resolvida quando a Ucrânia se ajoelhar diante da Rússia. Você também acredita que essa seja a única solução e que Vladimir Putin está disposto a segurar a barra das sanções econômicas até que isso aconteça? Olha, infelizmente, esse é o caminho, vamos dizer, mais garantido para que se cessem as hostilidades em território ucraniano. Eu digo mais garantido porque ele certamente não é o mais ético, ele certamente não é o melhor para os ucranianos, e eu diria que tampouco é o melhor para os russos, né? Porque isso vem a um custo de reputação muito grande também, tanto ao governo Vladimir Putin quanto ao próprio povo russo, que começa já a sofrer boicotes também num nível muito individual, o que é ruim, né? Mas o fato é que o presidente Putin ele fez um erro de cálculo, digamos, e cujos desdobramentos começam a se mostrar muito graves, né? O erro de cálculo foi o de que ele achou que submeteria a Ucrânia em questão de muito pouco tempo. De fato, existe um desequilíbrio enorme de forças. A Ucrânia é um país relativamente fraco, perto, né, do tamanho do poderio militar russo, e se o Putin tivesse conseguido resolver, liquidar a fatura, por assim dizer, resolver os seus interesses declarados, que eram o número 1, de reconhecer as independências dos separatistas ali na região do Donbas, Donetsk e Luhansk. Número 2, desmilitarizar a Ucrânia. E número 3, que aí eu faço uma citação direta do Putin, desnazificar a Ucrânia, que na prática significa promover uma mudança de regime político no país, removendo o presidente Volodymyr Zelensky, que a rigor de nazista não tem nada, mas depois a gente pode até falar disso. Mas enfim, o que acontece é que se os russos não conseguem atender a esses objetivos declarados do Putin, quando ele deflagra a guerra, a tendência é que eles permaneçam no solo por muito tempo. A gente percebeu que a comunidade internacional se moveu com relação ao conflito. No começo havia sanções bastante erráticas, havia uma certa hesitação com relação ao que poderia ser feito. Lembra que as sanções começaram muito focando em indivíduos próximos ao Putin, alguns bancos específicos, até se resolver, por exemplo, tirar a Rússia do sistema SWIFT. Demoraram alguns dias aí essas decisões, ou seja, a gente começa a perceber que a permanência dos russos no território ucraniano e o desgaste que advém disso fez com que a comunidade internacional, e notadamente os países ocidentais, começassem a se mover de maneira mais clara em repúdio à ação russa. Sanções econômicas foram seguidas de sanções simbólicas, como eu falei, remoção de times russos da UEFA,
tirar a Rússia do calendário da FIFA, tirar a Rússia do circuito de Fórmula 1, por exemplo, foram coisas que foram decididas recentemente. Todo o constrangimento que a Rússia vem passando nas Nações Unidas também é fruto dessa articulação ocidental em resposta ao que está acontecendo. Qual é o problema que a gente identifica? O problema é que a cada nova rodada de sanções, a cada nova medida do Ocidente com relação à Rússia, o discurso do Putin se radicaliza. O Putin se torna mais virulento, mais agressivo, chegando recentemente, inclusive, a ameaçar o uso de armas nucleares, né, ameaçar a Europa com o uso de armas nucleares, o que é inédito, né, desde o auge da Guerra Fria, a gente não vê nenhum país do mundo recorrendo a essa ameaça nuclear, e vários noticiários já dão conta de que os russos podem ter violado o espaço aéreo de países neutros, como a Suécia, pode ter já tropas se movendo para países além da Ucrânia, e tudo isso desperta um alarme na gente, que é justamente, né, o risco de que a guerra se internacionalize de maneira a perder completamente o controle. Agora, Casarões, algo que me intriga, como é que o presidente Vladimir Putin, diante de todas essas sanções que atingem inclusive os executivos, os bilionários do país, como é que ele está conseguindo segurar essa situação sem recuar em nada? Muito pelo contrário, como você acabou de mencionar, aumentando ainda mais as ameaças contra os países europeus. Olha, a sensação é de que o Putin foi pro tudo ou nada. Ou seja, ou ele agora vence, e se ele vence, ele se reempodera, por assim dizer, né? Ele vai voltar a ser o grande autocrata que governa a Rússia com mãos de ferro e que consegue atingir os objetivos geopolíticos da Rússia, ou ele cai. Então, ele percebeu que não existe mais meio termo. Se porventura ele perca esse conflito, ou se o desgaste for tamanho que prolongue o conflito a um horizonte que a própria Rússia não conseguia calcular e não conseguiria sustentar, isso vai ser o fim da dinastia Putin, o fim da geração que o Putin governou na Rússia. Então, a sensação que eu tenho é de que ele está aguentando as sanções, ele já vinha se preparando para isso desde 2014, né, porque aquele primeiro movimento de anexação da Crimeia foi um preâmbulo do que a gente está vendo hoje, 8 anos depois, e as sanções que começaram a ser aplicadas naquela época, hoje, meio que ensinaram o governo russo a conviver com certas restrições econômicas. Então o Putin, ele tem alguma experiência em driblar os efeitos econômicos das sanções, só que isso vai, no médio prazo, começar a punir diretamente o povo russo. Então, hoje a gente está vendo focos de manifestação contra a guerra na Rússia, pessoas sendo presas, já se falam em 3, 4 mil pessoas tendo sido presas por ter protestado, né, contra a guerra. O problema é que daqui a pouco, quando as sanções começarem a repercutir diretamente no bolso do cidadão russo, de classe média baixa, de classe baixa, impactando sobre o preço de produtos básicos, etc., isso vai selar uma derrocada do regime Putin, digamos assim. E isso pode ser um problema real que ele vai ter que enfrentar. E ou ele vai enfrentar com mais repressão, ou ele vai fatalmente cair, seja derrubado pelo povo, seja derrubado pelo próprio entorno político dele, né, a casta militar russa, alguns políticos próximos ou algo do tipo. Então, o cálculo, para a gente entender o que está acontecendo, tem que se basear nesse entendimento. Ele foi pro tudo ou nada, e ele sabe que ele precisa mobilizar todos os recursos disponíveis nesse momento para que ele não perca o seu lugar como presidente do país e para que ele possa, então, voltar para casa, né, quer dizer, voltar para a sua própria população com uma vitória geopolítica que ele havia prometido quando ele deflagra a guerra no começo da semana passada. Casarões, é como se ele estivesse se atirando de um penhasco. Lá embaixo, você acredita mais numa rede que o sustente ou numa queda que quebre todos os ossos? Ainda não está claro o que vai acontecer com o Putin e o que vai acontecer com a Rússia nesse contexto de conflito. A gente está vendo um esforço muito grande do Ocidente de isolar a Rússia, de cortar a economia russa, né, do sistema financeiro internacional, de constranger, inclusive, cidadãos russos, né, nesses eventos, como a gente comentou. Mas a verdade é que a Rússia ainda goza de bastante apoio internacional. Esse apoio certamente não está do lado de cá do mundo, né? Na América Latina, por exemplo, há pouquíssimos países que, na última votação da ONU contra a Rússia, votaram a favor da Rússia. Então você tem aí pontualmente Cuba, Venezuela, com uma postura um pouco mais amena pelas relações históricas que mantiveram com a Rússia, mas nem mesmo esses países estão defendendo a invasão russa de peito aberto. Onde é que a Rússia tem mais respaldo? Principalmente na Ásia Central, que é uma região historicamente conectada à Rússia, de grande valor estratégico, e na Ásia
mais ampla, pensando em China, alguns países do Sudeste Asiático, a Índia, né? Lembrando que Índia, China e Rússia mantêm arranjos estratégicos importantes, para não mencionar os próprios BRICS. Então, a Rússia ainda tem algum respaldo internacional. Tem países que hesitam em condenar a Rússia de maneira frontal, de maneira direta. Agora, é natural que com o desgaste russo em campo, esse apoio diplomático que ainda resta a Putin também vá, pouco a pouco, se acabando. Então, a gente não sabe até quando esses apoiadores de Putin, eu não estou aqui me referindo, claro, a Bielorrússia ou Coreia do Norte, né? Não estou falando de países pequenos e geopoliticamente menos relevantes, mas eu estou pensando em termos de China, em termos de Índia, como é que esses países vão sustentar essa narrativa russa ao longo de muito tempo, com essa crescente oposição por parte não só do Ocidente em termos geopolíticos, também com relação às sociedades civis que vêm protestando de maneira muito focal contra o que está acontecendo na região. Casarões, agora há pouco o nosso analista de política internacional, Lorival Santana, também mencionou a dependência que a Europa tem do gás da Rússia. E até sobre o movimento que a Alemanha fez há algum tempo, estabelecendo esse gasoduto para fornecimento de 50% do gás que o país precisa, países europeus também que dependem de 40%, num movimento de, como se fosse um acolhimento. Vamos acolher o presidente Vladimir Putin e a Rússia numa tentativa de buscar, de uma forma quase que ali como uma consequência, o apaziguamento. Foi uma estratégia que de fato a gente vê que não funcionou hoje. Como o senhor olha para isso? Então, os europeus eles foram tomados de surpresa pela intervenção na Crimeia, na região da Crimeia, em 2014. E naquele momento, a gente percebeu uma dificuldade de se ter uma posição comum frente a sanções contra a Rússia, por exemplo. Né? O Reino Unido, a França foram muito taxativos de que eles deveriam bloquear ativos de cidadãos russos, de que eles deveriam sancionar bancos russos. Os Estados Unidos, que à época era presidido pelo Barack Obama, também entrou nessa linha das sanções mais duras, enquanto, por exemplo, a Alemanha, né, naquela época governada pela Angela Merkel, ficou em cima do muro. Agora, a situação é diferente em 2022 pelo fato de que, já tendo aprendido com os erros do passado, os próprios alemães hoje entenderam que eles precisam criar alternativas ao suprimento energético vindo da Rússia. Hoje os russos são responsáveis por mais ou menos 70% do suprimento de energia da Alemanha, muita coisa. Mas pouco a pouco os alemães vão conseguindo também se mover para outras matrizes energéticas, para outros fornecedores de gás. Nada é simples, então a gente não espera também uma solução que venha de um dia para o outro, mas a sensação que eu tenho é que a própria decisão alemã, nos primeiros dias de conflito, de não certificar o gasoduto Nord Stream 2, que é um gasoduto muito importante e estratégico para o futuro do suprimento de gás da Rússia para a Alemanha, já mostra que os alemães adquiriram, pelo menos no plano retórico, uma certa independência da energia vinda da Rússia, já de olho em outros fornecedores. Não é nada que se mude de uma hora para outra, mas eu tenho a sensação de que, com o avançar da guerra, essa vai ser a alternativa que restará a grande parte dos países europeus, encontrar outros fornecedores, mesmo que a um custo alto, porque a gente sabe que, né, o gás ele tem uma vantagem estratégica sobre o petróleo, o carvão, que é justamente o seu custo. Então, a um custo alto, pode ser que os europeus cortem esse cordão de dependência com a Rússia para poder garantir o isolamento de médio prazo da economia russa, inclusive nesse suprimento de gás, que é um ativo fundamental que sustenta, que segura hoje o Putin no poder. Agora, Casarões, falando em pessoas que permanecem ou não em cima do muro, eu gostaria de colocar o Brasil nessa conversa. Vimos o Itamaraty mantendo o posicionamento que já é tradicional do Brasil de não apoiar guerras, não apoiar conflitos, não apoiar invasões de países em outros países. Mas, ao mesmo tempo, também vimos palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro que muitas vezes geraram polêmica ou colocaram em dúvida essa posição do Brasil, ou talvez colocando o país numa função de neutralidade ou numa posição mais neutra em relação a esse conflito. Como é que o senhor vê esses posicionamentos e se, de fato, o Brasil fez a parte dele em relação ao mundo para conter a invasão e toda essa tragédia humanitária que a gente está acompanhando na Ucrânia nesse momento? Olha, o presidente Bolsonaro criou uma arapuca para si próprio com a viagem dele à Rússia em fevereiro. Essa viagem ela já tinha sido programada há algum tempo. Ela foi motivada por razões, eu diria, primordialmente eleitorais, porque o Bolsonaro precisava mostrar, tanto para o seu próprio público apoiador, como para o brasileiro em geral, que ele tem que ser levado a sério internacionalmente. Houve um processo de isolamento, de franco isolamento do Brasil e do
governo Bolsonaro nos últimos tempos, decorrente da pandemia, da questão da Amazônia, etc. Então, graças até às hostilidades que o presidente fez com relação à China, ao governo Biden nos Estados Unidos, a parceiros europeus como a França e a Alemanha, a Rússia se tornou o único país relevante nesse plano das grandes potências que ainda estava disposto a estabelecer um diálogo aberto com o presidente Bolsonaro. Não com o Brasil, né? Não se trata de relações de longo prazo com o Brasil, mas sim de relações específicas com este governo que está aí. A ida do Bolsonaro, ela foi feita num timing muito ruim. A gente sabia já que o conflito estava sendo armado, era uma questão de tempo até os russos invadirem a Ucrânia. Quando o Bolsonaro vai e sela ali alguma relação especial com Putin, falam de fertilizantes, etc., aquilo colocou o Brasil numa situação constrangedora, porque em caso de guerra, como acabou acontecendo algum tempo depois, o Brasil teria uma dificuldade muito grande de se posicionar de maneira taxativa contra a intervenção russa. E assim aconteceu, quer dizer, o próprio Bolsonaro, na ida à Rússia, fala em solidariedade aos russos, uma fala que foi muito mal interpretada, aliás, pelos círculos diplomáticos ocidentais, porque não se entendeu exatamente a que o Bolsonaro estava sendo naquele momento solidário. E mesmo depois, né, já de volta ao Brasil, os pronunciamentos feitos por ele, em geral em contextos informais, mostrava uma certa simpatia ao Putin, uma certa dificuldade de entender o Putin como o agressor, colocando os russos, inclusive, como legítimos nos seus argumentos. Ele chegou a dizer, numa certa oportunidade recente, que o Brasil deveria se manter neutro, porque, afinal de contas, na Ucrânia fala-se russo, a maioria das pessoas ali fala russo. Então, são argumentos que não fazem muito sentido do ponto de vista diplomático, mas que o Bolsonaro, de alguma forma, defendeu. O que tem acontecido é uma grande cacofonia dentro do próprio governo, né? Se o Bolsonaro diz uma coisa, a gente vê o vice-presidente Hamilton Mourão dizendo outra. A gente vê o Braga Neto, nosso ministro da Defesa, dizendo uma coisa, a gente vê o Itamaraty dizendo uma outra coisa. Então, há uma dificuldade hoje de se entender qual é a posição oficial do governo. E até hoje eu diria que essa é uma incógnita, né? Qual que é a posição oficial do governo? Bom, a gente tem a posição que está sendo enunciada nos foros multilaterais. Os votos do Brasil na ONU. E esses têm sido de repúdio à Rússia e de apoio à Ucrânia. Agora, fora disso, não há nenhum grande pronunciamento oficial, não há uma grande declaração do presidente da República, que no limite é quem constitucionalmente está atribuído a fazer política externa, dizendo claramente onde o Brasil está nessa história. Então a gente tem que se fiar hoje pela posição do Itamaraty, que é uma posição de baixo perfil, uma posição nos foros multilaterais, mas oficialmente o governo ainda parece perdido com relação a essa posição. Acho que o medo do presidente Bolsonaro nesse momento, sobretudo diante de uma eleição dificílima para ele, é tomar qualquer decisão que prejudique a economia brasileira, e a gente sabe que cada vez mais há uma dependência de fertilizantes e uma dependência até do nosso setor de exportação para a Rússia, né, de soja e sobretudo de carne, que vai ficar muito contrariado, né, caso o Bolsonaro feche portas ali com relação à Rússia. Então pode ser isso que explique também pragmaticamente o cálculo do presidente. Casarões, nós já falamos então sobre as sanções internacionais, sobre o posicionamento do Brasil. Eu gostaria de finalizar essa conversa com você te perguntando o que devemos esperar depois de quase 10 dias de guerra. Nem esses quase 10 dias entraram ali nas previsões das autoridades, dos analistas, dos muitos pesquisadores com quem conversamos. Mas enfim, a guerra está durando mais do que muita gente esperou. Como que você olha daqui para frente e para as próximas semanas? Olha, eu vejo com muita esperança, eu não vou nem dizer otimismo, mas com muita esperança as negociações bilaterais que estão sendo conduzidas entre Ucrânia e Rússia. Então, já houve aí algumas sinalizações por parte do governo russo de que eles consideram legítimo o governo da Ucrânia, o que parece ser um sinal positivo, de que eles não tentarão uma mudança de regime. A gente viu alguma disposição de ambos os lados para negociar. Eu diria que nesse momento as negociações elas tendem a se prolongar, porque a Rússia dificilmente vai conseguir tudo o que quer só pela via negociada, mas ainda assim o que a gente espera é que a gente encontre um caminho diplomático, seja bilateral, seja multilateral, com mais gente envolvida, mas que permita que a paz seja reinstaurada na Ucrânia para diminuir o sofrimento humano, que é, no fim das contas, aquilo que vai ficar de marca dessa guerra, né? Quer dizer, para além de toda a questão geopolítica, para além das questões envolvendo o Estado, o suposto interesse nacional, a gente tem que pensar que há pessoas reais morrendo, perdendo parentes, tendo que sair de casa, tendo que migrar para outro país por causa da guerra. E é isso que a gente quer que acabe. Então, a gente espera que, independentemente daquilo que seja efetivamente negociado entre Rússia, Ucrânia e eventualmente outros países, que essa guerra acabe logo. É a torcida que a gente tem, pelo menos. É difícil estimar o que pode acontecer, até porque tudo que está acontecendo desafia muito do que a gente achava que aconteceria, mas
mas a gente torce para que essa guerra acabe logo. Eu conversei com o cientista político Guilherme Casarões, especialista em relações internacionais e professor da FGV. Casarões, muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a compreender um pouco mais desse debate. Evandro, foi um grande prazer e até mais. Até a próxima. O Item Mais que discutiu os rumos da guerra na Ucrânia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Com a minha apresentação, Evandro Cini, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. O roteiro e a pesquisa são do Lucas Scherer, a pauta e a produção do Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral da Paula Weinberg e do Felipe Gomes. Coordenação de produto, a Verônica Schneider. E a coordenação editorial do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.